Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Sou muito grato por isso, muito obrigado. Outro sim, a senha do canal, o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer no seu celular embaixo à direita uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela, vai aparecer uma maior em cima. Você clica de novo e abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão, não pertenço a nenhuma denominação, tá? O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, onde está Jesus e o que ele pode fazer por você e por mim e por toda a humanidade. Este é o meu propósito. Outro sim, os vídeos que eu faço aqui dos versículos, aqueles que estão em parábola ou em figura, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir eles para você ouvir, entender e compreender também, tá certo? Esse aqui é se o Senhor Jesus me permitir para que isso aconteça, tá bom, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Primeiro eu quero falar para você quem é Jesus. Jesus é o dono do universo. Jesus é o próprio Deus. Jesus é santo. Jesus criou tudo. Tudo que existem foi o Senhor que criou. É Deus que criou e passou por filho, tá? Então, por isso que é Jesus. Ele é o dono de todas essas coisas que o Pai dele criou. Para nós que foi Deus, que é o próprio Deus, é Jesus, viu? Ele é essa pessoa. Tudo é dele. Nós somos criatura feita exclusivamente para ele. Aí você pergunta para o irmãozinho aqui, mas por que nós somos feitos criatura exclusiva para ele? Nós fomos feitos para carregar a santidade, que é o Senhor Jesus, dentro de mim, dentro de você. Nós somos santos através desse Espírito Santo, que é do Senhor Jesus, que está em nós, viu? Então, meu irmãozinho, é por isso que muitas vezes nós temos que tomar muito cuidado aonde nós está indo, o que nós está fazendo. Porque se você estiver fazendo alguma coisa pecadora, coisa gravíssima, você está levando o Espírito Santo de Deus para aquele ambiente. Não é bom, porque o Senhor Jesus não vai gostar disso. Por exemplo, tá? É exemplo que eu estou citando, viu? Se você está prostituindo, você não pode estar prostituindo por ser... Deus que você saiba agora que o Espírito Santo está em você e seu corpo é santo. Então começa a complicar, por isso que Deus deixou. Você casa, tem o seu marido, você casa, tem a sua esposa, já para evitar a prostituição, viu? Este é um dos pecados mais graves. Quando você está indo para uma prostituição, se você sabendo que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Esse é o pior dos pecados, porque você está sabendo e está fazendo, cometendo o erro tal, qual Deus pode não te perdoar você, viu? Está escrito lá no livro de Marcos, o capítulo é o 3, o versículo 28 e 29. Você pode ir lá e você vê que você tem a salvação que Jesus já te deu, mas dependendo, suponhamos, você sabe que o Espírito Santo está em você e você vai para uma prostituição, você pode perder ele, porque você está sabendo que está em você, você está, como diz o outro, está, não está nem aí pelo Espírito que está em você. Vamos dizer assim, uma linguagem nossa assim do dia a dia, né? Estou nem aí por isso aí. Então você pode perder a sua salvação, tá? A salvação do seu espírito, você pode perder. Só essa condição que você perde ela. Em algum pecado gravíssimo que você está fazendo, que você está levando o Espírito Santo de Deus. Se você não sabe, Deus te perdoa, vai te levar na época da ignorância. Mas se você sabe, por exemplo, agora você já sabe, é melhor que você evita esses lugares, tá? Porque talvez não adianta fazer primeiro e depois tentar pedir perdão para Deus, não, porque se você já sabe, não vai resolver mais o perdão. Então é só porque você sabe. Eu não quero perder a minha e também não quero que você perca a sua. Este é o meu desejo, tá? Que não perca de jeito nenhum, porque Jesus é no Deus, já morreu para nos dar a salvação. E aí eu vou procurar meio de perder ela, a salvação que ele já me deu de graça. E eu não quero perder a minha e também não quero que você perca a sua. É só para que você saiba, meu irmãozinho.
E aonde que ele está? Ele está dentro de mim, dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Está dentro de mim, dentro de você. Aonde que eu vou, ele vai. Aonde você vai, ele vai. Aonde qualquer um ser humano for, ele está ali. Então nós estamos indo para lá, indo para cá, nós somos um meio de locomoção do Espírito Santo de Deus. Aonde que nós for, o Espírito Santo de Deus está ali. Então, por isso que não adianta você tentar querer mentir para o Espírito Santo, que jamais vai conseguir. Ele é o dono da vida, só para que você entenda. E o que ele pode fazer por você e por mim? Tudo que você imaginar, Jesus pode fazer. Tudo. Por exemplo, você quer fazer um pedido. Se você tiver aquela honesto, que eu falo a pessoa que trabalha honestamente, se ganha o seu sustento honestamente, fazendo só coisas boas. Esse eu estou dizendo uma pessoa honesta. Você pode fazer um pedido para o Senhor Jesus e ele vai te atender, vai te ajudar. Só que tem que acreditar, nem precisa agradecer. Agradecer não é um homem, não. Agradecer, você entra lá para o teu quarto, lá igual lá está escrito em Mateus 6, o capítulo 6, versículo 6, entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com Deus, com o Senhor, secretamente. É assim, é ali que você agradece. Tem que agradecer ao homem. Deus fez isso para mim, Deus fez aquilo lá, não. Ele pode fazer é tentar tirar aquilo que você conseguiu, que Deus te concedeu para você. Tá? Você agradece ao Senhor Jesus lá no teu quarto, agradece ele, é baixinho mesmo, é espírito, ele está em você, só de você pensar ele já sabe, e agradece ele. E toda vez que você precisa de alguma coisa, pede a ele, ele vai te dando. Evita o pecado de qualquer maneira, irmãozinho. Principalmente aquilo que você sabe que é pecado. Esse é bom evitar, viu? Quando você não sabe, não é pecado, viu? Agora, quando você sabe, aí já como é o outro, né? Já está abusando do poder que Deus colocou em nós, que é o Espírito Santo dele, já abusando dele, levando o Espírito Santo para onde que ele não quer ir. Tá certo, meu irmãozinho? Eu quero trazer você aqui mais um capítulo aqui da palavra do Senhor, para nós podermos meditar aqui e ver que maravilha que o Senhor tem. Eu te falar com você com verdade, hein? Aqui na Bíblia só tem maravilha, tá, meu irmãozinho? Aqui tá dizendo assim o texto, tá? O que Jesus é para nós, tá? No 2 Coríntios, o capítulo é o 6 e o versículo é o 18. Diz assim: E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, disse o Senhor Todo-Poderoso. Eu já falei com você que no passado aqui, que Deus considera nós, ele como nosso pai, e considera nós como filho deles. Mas e você, como você considera ele? Considera que ele está lá no céu? Ou considera que ele é teu pai, está dentro de você? As providências aqui da tua vida e ele que conceda para você? É assim que você considera? Aceita ele como seu pai também? Ou não? Deus está no céu, mais ou menos, que eu fui criado assim, Deus está no céu. Só que Deus está dentro de mim, está dentro de você, dentro de todo ser humano. Deus do ano 70 para cá, viu? Porque antes o povo tinha fôlego de vida. Então o povo tinha que passar pelos mandamentos da Torá, que era 613, para ter a salvação, para ter o Espírito, tá? E não conseguiram passar. No dilúvio não conseguiram, só passou a família de Noé. E no juízo final para Israel, que foi no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, tá? Ali foi o juízo final, tá? Foi quando a segunda vinda dele aconteceu ali, naquela vinda, tá? Quando ele veio. O povo que ficou preso em Jerusalém só saiu para escravo e a morte. Que antes o Senhor já tinha mandado um oráculo é profeta, tá? Dele lá antes, eu acho que 8 anos antes, para tirar os escolhidos dele que estava na cidade. Só para você ter ideia. Tem uma frase que o Senhor Jesus diz que é assim: se você tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas se você perder a sua vida por amor de mim, ganhará. Então aquelas pessoas que morreram à espada ali, todos em seguida ganhou a salvação. Do Espírito, tá? Não é do corpo não, do Espírito. Ele ganhou o Espírito, porque eles não tinham Espírito, tinha fôlego de vida, viu? Quer dizer, aquilo ali que Jesus falou é porque ele não quis ir para a escravidão para tentar salvar a vida, porque iria perder quando morresse.
Então, eles se aceitaram a morrer. Foi a mão do Senhor Jesus, tá? Os profetas que avisaram. Eles aceitaram a morte e ressurgiram junto com o Senhor Jesus. É só para que você tenha ideia, viu? Então, o Espírito foi dado lá no profeta Joel, no capítulo 2 e o versículo 28. Você pode ir lá, que lá está escrito que naquele dia foi derramado o Espírito, o Senhor derramou o seu Espírito em toda a carne. Então, o que está escrito lá. Então, só para você ter ideia, é o Espírito do Senhor, onde que está ali. E não é difícil para nós perder ele não, tá? Se nós estivermos em pecado e sabendo que o Espírito está dentro de nós e continuar a ir para o pecado, com certeza vai perder. Porque está escrito lá em Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 28 e 29. Está escrito lá que você pode perder ele, tá? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Porque quando você já sabe que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, o seu corpo é santo, é um santuário, porque está com o Espírito Santo de Deus, e você vai para fazer coisa errada, por exemplo, vou citar uma só, que tem vários erros, tá? Vamos dizer uma das mais graves, assim, que está mais na cara nossa, a prostituição. Por isso que Deus deixou o homem e a mulher. Você casa, você tem o seu marido, o marido casa e tem a sua esposa, já para evitar da prostituição. Porque você ganhou o Espírito Santo de Deus do ano 70 para cá. Então, se você já é santificado pelo Espírito Santo de Deus, e aí você vai levar ele para a prostituição, aí está escrito lá em Marcos. Você pode perder a salvação que foi te dada. Lá no profeta Joel. Presta bem atenção e toma cuidado, meu irmãozinho. Eu não quero perder a minha e também não quero que você perca a sua também não, tá? Quero que você chegue lá junto com o Senhor Jesus, na glória dele, junto com ele, tá? Nós vamos para o corpo dele, o Espírito é dele. Então nós vamos para o corpo dele. Agora, o que ele quiser fazer com esse Espírito, que nós vamos chegar para lá quando nós sair desse corpo, aí é com ele, com o Senhor Jesus, que não deixou escrito para nós aqui na Bíblia, não. Tá certo, meu irmãozinho? É isso aí que eu gostaria que você tivesse firme mesmo e não perdesse. Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos conceder.